Olá, tudo tranquilo, 800? Tudo joinha, beleza? Espero que sim. Espero que você esteja muito bem. Espero que a sua família esteja muito bem. Espero que todos aí estejam bem. E nós vamos continuar, vamos seguir mais um pouquinho. Nós temos aí 3 meses de desafio pela frente e é preciso encará-lo com muita energia, muita disposição, sabendo que daqui a pouco mais, como eu disse, tá? Vem as férias aí tão aguardadas, graças a Deus as coisas estão começando a melhorar dentro dessa pandemia, e aí você vai poder tirar umas férias boas, mas antes das férias nós temos o compromisso, e é importante lembrá-lo ou relembrá-lo de algumas coisas. A primeira dela, como eu disse, é o compromisso em manter o foco. Não perca o foco. Estude, faça as aulas, faça os exercícios, tanto aqueles da apostila como de outros professores que não têm apostila, como é o meu caso, de ensino religioso. Fique esperto, né, aí no portal, no PH, enfim, vai mantendo aí direitinho para que você no final aí chegue com as notas, todas elas azuis e com as melhores notas possíveis. E falando sobre trabalho, a nossa avaliação, terceiro bimestre, será os exercícios como tem sido feito. No outro bimestre eu dei alguns exercícios. Dessa vez nós vamos avaliar os exercícios do terceiro bimestre que vocês já fizeram e aí a gente vai lançar as notas. Então, fique atento aí se você ainda não fez os exercícios do terceiro bimestre, por acaso, por algum motivo você ainda não fez, procure fazer, é porque a gente vai trabalhar as notas de vocês do ensino religioso dentro, né, dos exercícios do bimestre, do terceiro, beleza? Então, e uma outra coisa é que talvez vocês já estejam sabendo, se já tiveram aulas antes da minha, mas só para confirmar, a data do projeto ela foi alterada, né, para o seu professor, se ainda não teve tempo de passar para você, irá passar, mas é importante você manter o foco aí para não esquecer. Então dê uma olhadinha, né, na aula com carinho, porque, como eu disse, o professor já deve ter avisado, e se não avisou, quando eu digo seu professor, é o responsável pelo projeto, pela sua turma especificamente. Então fique atento aí, fique esperto, beleza? Mais detalhes a gente vai passando aí para vocês. Continue pesquisando, a gente ganhou mais um tempinho, mas continue pesquisando, continue aí buscando mais detalhes, mais informações sobre o projeto que vai ser muito bacana. E como eu disse da outra vez, eu acho que eu falei, ainda não tem como saber se será online ou se será presencial no colégio. Vai depender muito de toda essa situação ainda, da liberação para as aulas presenciais ou não. Então, fique atento e vamos seguir. Vamos continuar aí falando sobre o tema violência. E hoje o tema da nossa aula vai ser violência. De onde vem? Mas antes, nós vamos dar uma recapitulada aí na aula passada, quando nós começamos a falar sobre violência. E nós demos a definição de violência que eu vou repetir para vocês. Qualidade do que é violento: ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra. Agressivo, obriga pela força, se impõe. A violência ela é moral, física, psicológica. Essa aí foi o que nós batemos um papo sobre violência na aula passada. E é importante esse conceito, e é bacana a gente estar atento a esse conceito até para a gente se prevenir, para a gente se preparar para a coisa. E nós vamos falar exatamente, nós vamos falar algumas coisas sobre isso. Porque quando a gente ouve um tema como esse, violência, da onde vem,
a gente precisa saber, primeira coisa, que a violência ela vem de vários lugares. Nas aulas que virão ainda, nós vamos falar da onde vem, né, a violência de alguns lugares. Então, como eu disse, é um tema bem, né, extenso, que tem muita coisa para dizer e a gente vai assim trabalhando, que é importante. Naturalmente eu já falei, já devo ter falado isso para vocês em alguns momentos, mas a gente está voltando ao assunto porque nunca é demais a gente relembrar alguns assuntos, a gente sempre aprende alguma coisa. E como eu disse, o conceito de violência, né, tem a ver com ação, o efeito em empregar força física, mas também pode ser uma intimidação moral. E a gente percebe porque a gente dá muito valor, a gente valoriza muito. Quando eu digo valorizar, não é da razão, a gente fica muito atento à violência física, que é o que mais nos chama atenção. Mas a violência psicológica, moral, né, empregada por algumas pessoas, usada por algumas pessoas, usando o poder que tem sobre o outro, a violência sobre, a violência sobre vários ângulos, vários aspectos, sobre várias situações e várias pessoas, ela também precisa nos incomodar. Porque quando a gente vê alguém, ou a gente sabe de alguém, não vê, que pratica um ato físico, né, isso fica muito claro, seja agredindo com soco, pontapé, com tiro, facada, enfim, ou, né, esses atos violentos que a gente infelizmente todo dia tem nos jornais, a gente já está assim, vou usar um termo, uma palavra que não é esse, que não deveríamos estarmos nunca acostumado com isso, mas a gente já está acostumado. E quando ele é acostumado, não é acostumado de gostar, não é nos conformarmos com isso, mas é uma coisa que acontece rotineiramente. Mas, como eu disse, existem outras, aquela onde as pessoas não falam, não tem ou por vergonha, ou por ameaça, enfim, por um monte de outras coisas. Então a gente vai trabalhando isso aí aos poucos. E quando eu uso o tema hoje, violência de onde vem, aí eu faço a recapitulação do conceito de violência exatamente para a gente perceber, para vocês perceberem a importância que tem da gente estar focado nesse tema e a gente mesmo se fazer essa pergunta. Você individualmente, eu individualmente, cada um de nós, da onde vem a violência? Da onde pode vir a violência? E quando a gente pega, né, a Bíblia, a palavra de Deus, o texto, lá em Gênesis, logo no início, primeiro livro da Bíblia, a gente vê que a violência ela já começa ali. E é interessante porque ali fala de alguns tipos de violência. A primeira é a desobediência contra Deus. A desobediência contra Deus também é uma violência. É a gente não se perceber como criação, como criatura de Deus e se rebelar contra Deus. Quando as pessoas se rebelam contra Deus, também é um ato violento, de rebeldia. Talvez você, né, não claramente, porque você não é bobo, mas talvez assim, quando você teve uma palavra mais forte do seu pai, da sua mãe, e que você não concordou, e geralmente, né, adolescente, não concorda muito quando é chamado a atenção, e adultos também. A gente acaba dando umas resmungadas e, se possível for, a gente se rebela, às vezes, contra alguma ordem, contra a liderança dos nossos pais. E aí, como eu digo, tem sempre as sanções, quando eles percebem, você está fazendo isso, então é isso, isso e isso. Porque é um ato violento, você se inflama, você se enche, você, né, fica com a veia às vezes alterada, porque você ouve e não gosta, quer dar uma resposta. Esse é um ato, né, de desobediência.
E foi lá no Jardim do Éden que o homem comete esse ato, o homem e a mulher, de se afastar de Deus, cometendo um ato de rebeldia, que não deixa de ser uma violência contra o Criador. Mas tem um texto muito legal, legal que eu digo para nos ensinar, não legal pelo que aconteceu, mas precisa nos ensinar alguma coisa, que é no próprio Gênesis, capítulo 4, eu quero ler com você, para a gente tirar algumas lições muito bacanas para nós, para você, para mim, e até para você compartilhar com alguns, talvez colegas seus, que não têm a oportunidade, de repente, de ter um bate-papo como esse, de talvez em casa não ser orientado como você é pelos seus pais. Talvez você conheça alguém que se rebela contra os pais, responde, afronta os pais, comete a violência de responder os pais de forma agressiva, enfim. E como eu disse, também é violência. Mas olha só, quando nós não tomamos cuidado, olha só o que pode acontecer. Acompanha comigo aí a leitura de Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 3, que é um relacionamento, é um diálogo entre, né, irmãos, e que Deus vai orientar, e ainda assim as orientações de Deus não resolvem. Olha lá, vamos lá, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3. Vamos lá? Diz assim: quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim nem da sua oferta. Por isso, Caim ficou enfurecido e o seu rosto mostrava seu ódio. O Senhor perguntou a Caim, ou seja, Deus pergunta a Caim: por que você está furioso e por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Então Caim convidou Abel, seu irmão. Seu irmão, vamos para o campo. Enquanto caminhavam juntos, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Depois o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu Caim: não sei. Será que sou o responsável pelo meu irmão? Olha só que relato interessante. Caim e Abel, naturalmente filhos de Adão e Eva. O ato aqui em si é uma oferta de um e de outro, e que uma delas agrada mais a Deus e a outra não agrada. Alguma coisa acontece ali, né? E isso acontece também em casa, porque às vezes nós, quando temos irmãos, uns se esforçam mais para obedecer, pode se esforçar mais para obedecer do que o outro. Uns podem cumprir a missão, as missões dadas, de forma melhor. Pode ou não pode acontecer? Sim, pode. Porque vai depender muito de cada um. E naturalmente não há como contestar, porque aquele que procura fazer as coisas direito, naturalmente recebe um maior elogio. Isso é natural, não tem como contestar. Não tem como eu, irmão meu, ou eu e uma outra pessoa, a gente está falando de irmãos que são bem mais próximos, mas o dia que você estiver trabalhando, ou no próprio colégio, quando o professor fizer um elogio a um aluno, e, né, por algum motivo, ele não vai deixar de fazê-lo, aquele aluno que cumpriu bem as tarefas. E aquele que não cumpriu não pode ficar chateado, ou não deve ficar chateado porque não cumpriu. E a história vai por aí. Então, às vezes, na nossa casa, na nossa família, acontece isso. O pai dá ordem, e aí, ou ordens, e sabe-se lá por que a ordem ou as ordens não são cumpridas. Por alguns. O outro cumpre. O que acontece? Naturalmente, vai ter elogios.
É natural. Porque a tarefa foi feita e foi feita bem feita. Não foi feita só porque era uma obrigação. Foi feita porque a pessoa entende que tem que ser assim. Você percebe como as coisas elas podem tomar direções diferentes e a gente pode tomar atitude diferente nesses casos? Então, um faz bem feito, o outro até faz, mas fica uma coisa meio assim. Se a gente quer receber elogios, se a gente não quer ser discriminado, a gente precisa cumprir as coisas que nos são determinadas. E caso não cumpramos e a gente não receba elogios, não deveríamos ficar chateados. Mas a história ela não para aí. Aborrecido, né? Caim ele vai tomar as dores de ser rejeitado por aquilo que ele não fez bem feito. Mas ele é advertido. É interessante porque há a advertência. E aí, quando a gente não está atento às orientações, a gente acaba atropelando as coisas. Por que que a violência ela acontece? Porque nós geralmente não estamos apercebidos, não ficamos atentos. Quando alguém diz pra gente assim, ó, não vai por aí, não caminha por aqui. Faz assim, porque assim vai dar certo. Percebe isso? Pois é. Mas aí Caim ele fica chateado. E nessa de ficar chateado, Deus vai dizer para ele o seguinte: olha só que orientação. Porque você está furioso e porque seu rosto mostra ódio. A fúria e o ódio antecede a coisa ruim que vem. Por isso que é muito importante a gente buscar sempre o autocontrole. A gente tem até aquela brincadeira, mas que não é uma brincadeira, que a gente fala quando a gente está chateado, conta de 1 até 10, conta de 1 até 1000, conta de 1 até 100, respira fundo. Pensa antes de fazer, porque depois que faz, já foi, já era. É igual quando a gente faz uma brincadeira de mau gosto com alguém, que a gente usa as palavras, depois que a gente fala, já era. E aquela pessoa pode tomar aquelas palavras ali e ficar magoada, porque nós já falamos. Também não deixa de ser um ato violento. Não é físico, mas é uma agressão contra o outro, que geralmente vai contra a moral do outro, contra a, de alguma forma, contra o princípio, os princípios do outro, enfim. De alguma maneira, quando a gente fala alguma coisa que não é bacana do outro, vai atingi-lo. E aí tem a advertência, olha, não fica assim, cuidado. Se você continuar procedendo desse jeito, querido, isso vai voltar contra você. Isso vai voltar contra você. E aí tá dado a orientação, como a gente diz, tá dado o recado. Porque Caim, ele fica furioso, mas por que que ele fica furioso e depois vai ficar violento? Porque não cumpriu a missão. E aí quando o outro cumpre, eu vou ficar chateado com o outro, eu vou procurar fazer melhor do que ele fez, ou do que eu fiz. Porque não é uma competição fazendo melhor. É porque a gente leva tudo. Claro que a vida é competitiva e tal, mas fazer o certo não é competição. Cumprir missão não é competição. Fazer o que a gente sabe que tem que fazer não é competição. Por exemplo, estudar. Quando você busca ser o melhor aluno, não é competição com ninguém. Você quer ser o melhor aluno. E eu acho bacana o colégio ter, né, os alunos de destaque lá, mas longe disso ser ruim, isso deveria ou deve servir para incentivar você a melhorar. Você que não foi esse ano, que já foi e agora não é mais, ou que talvez nunca tenha sido. Então, ao invés de ficar com inveja, porque a gente acaba, né, ficando com inveja, a gente fala assim, eu nem ligo para isso, tanto faz para mim como tanto fez. Nada. A gente fica, em alguns momentos, os antigos usavam a palavra, você fica remoendo,
com aquele sentimento, né? E às vezes a gente acaba atingindo o outro. Ah, você é bobo de ficar se esforçando, que bobeira, eu quero é passar de série. Para mim isso pouco importa. Quando a gente usa esse tipo de subterfúgio, essas desculpas, o que a gente quer, o que a gente está sentindo, e eu vou usar um termo aqui, eu estou rindo porque eu lembrei agora, é dor de cotovelo. No fundo, o que você, o que eu queria era estar lá no lugar do outro. Porque eu gostaria se eu fosse aluno. Com certeza. Gostaria e gostaria muito de todo bimestre, não só um, mas os 4 bimestres, tá lá com a minha foto lá estampada lá como aluno de destaque do colégio. Pô, isso é legal. Mas para quê? Para desfazer do outro? Não. Porque eu me esforcei, eu estudei mais um pouco, eu aprendi e hoje eu sou destaque. Não é para afrontar ninguém. Quando você é o melhor, você não está afrontando ninguém. Quando você é o melhor, você deve despertar em mim um interesse em ser como você ou superar você. E não, como eu disse, não é uma competição. Não é uma competição. É algo que eu devo buscar e olhar para você como exemplo. Se você conseguiu, eu posso me esforçar para conseguir. E eu não preciso tirar todas as notas boas que você tirou, mas eu posso melhorar. Se você tirar só 10, eu posso tirar 9, 8, 9,5, alguns 10. E aí daqui a pouco eu tiro notas melhores ainda, porque é assim. Mas o que Caim vê é o desagrado na atitude. E quando ele é orientado, ele não liga. Então, quando nós não ligamos, não damos atenção para o que os outros falam, nos orientam no caso, a tendência é a gente continuar como nós estamos e dependendo do grau da evolução desse sentimento. Aí é que a gente vai fazer mesmo. Só que não deve ser assim. Quando alguém diz pra gente assim, olha, cuidado, porque o terreno que você está pisando, está começando a pisar é perigoso, a gente deve parar na hora. Dá aquele estanque, opa! Se alguém falou, tem alguma coisa aí. É ou não é? Sim. Deixa eu dizer um negócio para você que eu já falei e vou repetir. Eu continuo aprendendo e tem que ser assim, ninguém sabe tudo. E eu continuo tendo pessoas que eu busco orientação ou orientações deles quando eu preciso tomar algumas decisões, dependendo do nível da ou das decisões. E tenho pessoas que, se souberem que eu fiz alguma coisa que não deveria, eles têm autonomia, autoridade em sabendo vir até mim e me chamar a atenção. E olha aqui, eles estão me ajudando a não prosseguir nessa coisa que não é legal. Porque eles estão me protegendo, porque eles gostam de mim. Percebe? Então Deus, ele não queria que Caim cometesse um ato ruim. E ele, por isso ele fala assim, ó. Porque você está furioso, porque o seu rosto mostra ódio. E aí o 7 diz, se você fizer o que é certo, não será aceito. Olha aí o que eu disse. Quando a gente busca, a gente não vai acertar todas, mas os nossos esforços serão sempre recompensados. Sim, que não tem como não ver. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ou seja, se o que a gente fizer for certo, nós seremos aceitos. Mas se caso contrário não fizermos, o mal está nos invadindo. E aí gera atos o quê? Bons quando a gente não obedece? Claro que não.
Quando nós tomamos deliberadamente, por vontade própria, tomarmos ações, mesmo conhecendo e sabendo que aquilo não é correto, nós agimos assim, isso é violência. Sim. De onde vem a violência? Pode vir de qualquer um. E aí o que acontece? Olha só, o texto continua dizendo. O pecado, ou seja, a coisa ruim, deseja o quê? Destruí-lo. Quando nós tomamos atitudes desagradáveis, violentas, desmedidas, sem cabimentos, a ideia é nos destruir, porque há consequências. Como alguém, um ser humano, eu, você, nós, podemos pensar em cometer um ato violento contra o outro. E não é só pensar, é planejar e fazer. Porque se a gente não tiver cuidado, alguns atos nós fazemos deliberadamente. Nós pensamos, maquinamos e fazemos. Quer ver uma coisa que parece muito simples, mas tem tudo a ver com isso? Às vezes pode ser um exemplo. Não estou dizendo que foi você quem fez, nem eu, nem ninguém. Só uma suposição. Em sala de aula, lá no colégio, você tem outros colegas em sala e aí você não concorda com alguém, acaba tendo aquela discussão e tal, mas acabou ali, vai cada um para sua casa. E você começa a nutrir, e como eu disse, não é você, estou supondo, a pessoa começa a nutrir um sentimento ruim para com a outra, por alguma coisa que você achou que a pessoa fez ou falou, e você começa a nutrir esse sentimento. E aí começa a inventar, a falar coisas dessa pessoa para outras pessoas. Você falar para um, falar para outro, e faz rodinha e fala e tal. As outras pessoas que gostam de você, que não sabem verdadeiramente o que aconteceu, ficarão do seu lado e vão ajudá-lo a propagar, a disseminar, a falar essas coisas do outro, sem sequer saber se é verdade. Olha só, isso é um ato violento. Porque quando as pessoas, isso é uma coisa ruim. Quando a pessoa atingida souber disso, rapaz, ela pode tomar várias atitudes. Procurar você para conversar, ou falar também da gente, inventar alguma coisa, ou verdade, às vezes até é verdade que fala da gente. Ou falar com os pais podem tomar atitude, olha só quanta coisa envolve. E aí, quando envolve os pais, pode não gostar e aí ter um problema maior. Percebe? Entende? Viu como é importante tentar buscar a paz com todos, independentes, e fazer as coisas corretas? Pois é. E aí fala assim, ó. Esse mal deseja destruir você, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Olha, vamos parar um pouquinho aqui, vamos pensar nessa última frase. Está em suas mãos o poder de dominá-lo. Está em suas mãos. Ou seja, você é responsável pelos seus atos. E você no 8º ano já é mesmo. Você já não é inocente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece dinheiro? Se tem coisas que você conhece, que vocês conhecem, é dinheiro. Nota de 100, nota de 50, agora tem a nota de 200. Olha só, imagina você, seu pai chegar hoje para você e te dar uma nota de 200. Sua mãe te dá uma nota de 200. Que beleza, o que você vai fazer com isso? Aí você olhar para a nota de 200... Para que eu preciso disso? Vamos falar uma coisa bem bacana aqui, para não ser muito agressivo. Você devolveria para ele? Não, não quero não. Preciso dessa nota de 200 para nada. Toma aí. Você faria isso? De jeito, de maneira nenhuma. Nem com a de 200, nem com a de 5, nem com a de 10, nem com as moedas de R$1 ou de 50 centavos. Dinheiro é dinheiro. Mas vamos a uma coisa mais forte. Aí você pegaria essa nota de 200. Você se aborreceu lá, você está aborrecido. Seus pais te deram uma bronca. Você está chateado com o seu pai. E nem eles sabem que você está chateado.
Porque acontece, né? É ou não é? Te leva uma bronquinha daqui e dali e passou para os pais assim. Os pais brigam com a gente, mas não deixam de nos amar por isso. Não deixam de cuidar da gente por isso. Mas aí passou aquilo ali para os pais, passou, ele só orientou, brigou, tal, acabou, acabou. Mas você, durante algum tempo, fica com aquele negócio lá. E deixa eu dizer um negócio para você, não fica guardando sentimento ruim no seu coração não, querido. Faz muito mal, é uma violência contra você mesmo. Mas suponhamos que você ficou. Aí seus pais que nem imaginam mais aquilo, já é passado, chega. Aqui, filho, que filho. Toma aí pra você aí, duzentinho aí. Peguei umas notas de 200 aí e decidi oferecer para você a primeira aí para você usar como você quiser. Você está chateado, mas você vai falar que não quer? Duvido. E se pegar, você vai afrontar e vai falar assim, vai ver o que eu vou fazer com essa nota. Aí você vai lá no seu quarto, pega essa nota, rasga ela toda e joga no lixo. Não. Porque ninguém em sã consciência faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém. Por isso que está nas nossas mãos, está na nossa mente, no nosso coração, poder de decidir aquilo que a gente quer fazer. Como a gente vai agir. E eu não estou falando de perfeição, estou falando de controle. A gente respirar, a gente tem buscar sempre ter um autocontrole. E a gente precisa tomar cuidado porque algumas vezes a gente ouve, mas a gente não fica atento ao que a gente ouve, a gente não fica atento às orientações e a gente acaba fazendo a besteira. E o texto continua dizendo, e nós já lemos, né, que mediante todas essas orientações, Caim não ouve, ele escuta, porque ele não era surdo, mas ele não dá atenção, ele faz o chamado ouvido de mercador, entra em um, sai em outro. Todo mundo, mercador, todo mundo fala e discute todo mundo, mas não presta atenção na maioria. Caim não presta atenção na orientação que Deus dá. E o resultado ele mata o seu irmão. E ele premedita, porque ele chama o irmão, vamos ali. E nessa de ali, ele mata o irmão. Entendeu? Como é que é? Então é preciso que você, que nós estejamos assim muito atentos a tudo que nos cerca, a todas as orientações que nos são dadas. Porque a violência, ela pode vir de qualquer lugar e de qualquer um de nós. Certo? Então é importante que a gente busque estarmos saudáveis, além de fisicamente, emocionalmente falando e espiritualmente falando. É importante, porque violência, como eu disse, o texto diz isso, eu falei no início, é muito antiga a violência. Em Gênesis nós já temos atos violentos, e tem outros ainda. Mas, como o texto diz, está no nosso poder dominar. Vai depender de você, vai depender de mim, vai depender de cada um de nós. E é importante que a gente mantenha esse foco. Saber que eu sou muito importante e eu não cometeria e não cometo nenhum ato violento contra a minha pessoa, mas o outro é tão importante quanto eu, porque ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus, e tudo de bom que eu quero para mim, eu preciso querer para o outro também. E aí quando eu vou agindo, quando você vai agindo, quando nós vamos agindo de maneira tranquila,
de maneira saudável, buscando a cada dia o aprendizado, buscando cada dia viver de uma maneira agradável e saudável, menos risco a gente corre de cometer qualquer um ato contra qualquer pessoa que seja. Valeu? Belezinha? Tchauzinho, até a próxima.